uma rádio e foi isso que ele falou. Não foi isso, Ricardo Noblar? Como é que foi essa entrevista? Foi na uma entrevista do Valdemar à Rádio Guaíba de Porto Alegre, onde ele anuncia aí essas novidades, parte novidade, parte a reafirmação do que ele vinha dizendo. Mas tem novidade aí nessa fala dele, porque até agora se sabia apenas que a Michele não iria, quer dizer, continuar presidindo o Partido Liberal, a seção feminina do Partido Liberal, e que ela dificilmente participaria da campanha do Flávio Bolsonaro. Mas tem mais coisa. Solta aí, Alice, e ajeita, por favor, o cronômetro. Eu sinto que ela não quer participar. A situação já está resolvida, o Flávio está tocando a campanha para frente, a Michele resolveu sair da presidência do partido e nós estamos tocando a nossa vida. É uma grande falta que ela vai fazer para nós, porque ela tem um carisma muito grande, mas ela decidiu por sair da presidência, então a opção é dela, não tem o que fazer. E vamos tocar a campanha para frente. Conversei com ela, ela me disse que queria sair da presidência do partido, não tem o que fazer, que talvez não fosse candidata a senadora. É, essa é que é a novidade. Talvez não tão empolgante, mas era uma novidade, faltava confirmar isso. Apenas se sabia, por cochicho aqui, cochicho acolá, que ela poderia também não se candidatar mais a senadora. O Valdemar não está dizendo que ela não será mais candidata, mas ele está dando a entender que ela desistirá dessa candidatura dela ao Senado, uma vaga que ninguém aqui em Brasília discute. Se ela quiser, ou se ela quisesse ainda ser candidata a senadora, a vaga seria dela. Todas as pesquisas mostram que ela se elege com folga aqui no Distrito Federal. E que poderia, a influência dela também, decidir a sorte da segunda vaga de senador ou para o Senado aqui pelo Distrito Federal. Essa vaga seria ela de quem ela apoiasse, de quem ela apoiasse. Então abre-se aí um espaço para mudanças de nomes, de perspectiva nessas eleições aqui no Distrito Federal. Só não muda é a situação do Lula. Aqui no Distrito Federal, Lula perdeu na última eleição, ele foi basicamente votado, quer dizer, ele ganhou apenas numa área do plano piloto, que foi a Asa Norte. Não sei se chegou a ganhar no Lago Norte também, mas enfim. Mas no conjunto, o Distrito Federal como um todo e suas satélites, suas cidades que antigamente se chamavam de satélites, mas que hoje são chamadas de regiões administrativas, o Bolsonaro ganhou com folga. Se nessa eleição o Flávio Bolsonaro for até o fim, ou ele ou qualquer outro candidato apoiado pelo bolsonarismo, esse candidato deverá, mais uma vez, repetir esse quadro de derrota para Lula. Mas o peso eleitoral do Distrito Federal é muito pequeno, quer dizer, nossa população, por mais que tenha crescido, principalmente nos últimos anos, ela representa um percentual muito pequeno do eleitorado nacional. Então isso não faz muita diferença. Agora, acho que dificilmente, mesmo ganhando aqui, o candidato bolsonarista ganhará com a folga que o Jair Bolsonaro ganhou em 22 e ganhou em 2018, quando o Lula não era o candidato era o Fernando Haddad pelo PT. É, continua continua repercutindo muito mal, quer dizer, todo mundo está entendendo que essa postura da Michele se deve ao tratamento que ela mesma denunciou, o tratamento que lhe foi conferido pelos filhos, pelos enteados, pelos filhos do Jair Bolsonaro. É, as pesquisas mostram que o que está fazendo o Flávio Bolsonaro declinar, perder força, ainda é
o caso do seu envolvimento com o Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, a quem ele pediu e de quem ele recebeu ali pelo menos quanto foi, Guga? 16 milhões de dólares, é isso? 61, 16? 61 milhões de reais ele tinha ganhado. 60, aliás, me desculpe, Tem mania de 61 falar em milhões. 16, inverteu o valor. É 61, é? Ele pediu sempre tanto, aí chegou a receber 61 milhões, era essa a história. 61 milhões de reais para financiar o filme de exaltação ao papai dele. Isso ainda é principalmente o assunto ou o tema que está puxando o Flávio Bolsonaro para baixo. Ainda não se tem o efeito da fala do senhor Paulo Figueiredo, conselheiro da campanha do Flávio Bolsonaro, que causou um estupor da semana passada para cá ao partir para criticar acidamente não só a Michelle, mas as mulheres em geral, que ele diz que não sabem votar. Só sabem votar aquelas mulheres que consultam os seus maridos, que são orientadas pelo seu marido. Vocês devem se lembrar, porque aqui a gente, há 2 dias seguidos, mostra esse vídeo do Paulo Figueiredo dizendo isso. Mas o mais, mas o mais espetacular disso é que o Flávio, ao dizer que não, o Paulo Figueiredo não é meu conselheiro, ele apenas nos ajudou e nos ajuda lá nos Estados Unidos. Mas conselheiro não é, ele não faz parte da minha campanha. O fantástico disso é porque aí, no dia em que o senhor Flávio Bolsonaro diz isso, tentando se descolar do Paulo Figueiredo, vem o Paulo Figueiredo e faz uma outra fala, onde ele diz: Não, eu falei para o Flávio, olha, descola de mim, me desautoriza, faz desse limão uma limonada, não sei o quê. Ou seja, confirma. E foi tudo o que o Flávio fez. Que o Flávio fez ontem. Vamos repetir esse vídeo só para quem ainda não viu. É a fala do Paulo Figueiredo, assessor do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, filho do Assessor último. informal, porque ele vai dizer, não, ele não é contratado, não é meu assessor. Eles vêm com essa Sim, cascata. O cara que tá e na que campanha é o tempo um inteiro. conselheiro da campanha. Ele dá conselhos para o Flávio, ele diz para o Flávio: faz isso. Aí o Flávio eventualmente faz, tem feito. Não, agora faz isso. E o Flávio fica aí negando, 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 negando. Vê o que é que ele diz. Vê o que é que ele diz de novo. Vou repetir, eu não sou e não quero ser conselheiro do Flávio. Não tenho ambição nenhuma no governo. Já disse, inclusive, que não retornarei ao Brasil para fazer parte do governo Flávio quando, se Deus quiser, ele for eleito. Não quero papel formal na campanha e jamais almejei isso. Eu quero apenas que o Flávio ganhe a eleição e eu vou continuar fazendo tudo o que eu puder nessa direção. O possível e impossível, do meu jeito. E ele pode discordar de mim. Como a gente disse aqui no programa, já discordamos tantas vezes. Aliás, ontem eu sugeri isso a ele. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. É um ótimo discurso político. Quer dizer, O cara tá sabotando o Flávio. Não é possível que ele é tão amador. Ninguém é tão burro. Ninguém não, tem uma mas alguém deficiência pode. cognitiva tamanha que ache que dizer isso publicamente não vai prejudicar. Aí eu fico na minha dúvida: será que o ego dele é tão deformado a ponto de torná-lo burro? Ou será que ele está sabotando deliberadamente o Flávio? Eu tô na Não, dúvida. É sabotando não burrice ou é tá. sabotagem? Sabotando não tá, porque ele é um sujeito ideológico, ele É o deve ego se sentir. deformado, né, que torna a pessoa burra nesse ponto. O O cara que ego quer, absurdamente o cara que deformado. quer ocupar um espaço O cara queria dizer que manda no Flávio também. político, quer se tornar famoso, já é famoso por conta dessas coisas, sem, sem ter, na verdade, vamos dizer, qualidades para ser
famoso, para ocupar esse Ele espaço realmente aí, é um a sujeito não ser um medíocre. espaço junto de pessoas medíocres É um que troll da perdem. internet, mais um troll da É, internet que se acha importante só porque faz barulho na internet, mas é só um troll. Igual o Carluxo, sim, também é mas burro. veja, mas é um troll, mas ele está numa posição de destaque dentro da campanha do Flávio Bolsonaro. O que ele diz, o Flávio tem feito ultimamente. Esse cidadão aí, neto do último general presidente da ditadura de 64, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, esse Paulo Figueiredo foi o cara que, de uma certa maneira, abriu as portas, se não da Casa Branca, mas dos arredores da Casa Branca, para o Eduardo Bolsonaro. Ele é unha e carne com Eduardo Bolsonaro. Para onde vai o Eduardo lá, ele se mexe como se fosse um bonequinho do Flávio. Um bonequinho do Flávio, não, um bonequinho do Paulo Figueiredo. Onde você vê o Eduardo, está lá muitas vezes por inspiração do Paulo, ou na companhia do Paulo. Tem foto desse Paulo Figueiredo com os dois irmãos Bolsonaro no Salão Oval na presença do presidente Trump. Então, ele não é pouca coisa dentro da campanha do Flávio Bolsonaro. Se há espaço para o seu Paulo Figueiredo na campanha do Flávio Bolsonaro a presidente, é porque o Flávio, o Eduardo, devem estar satisfeitos com o serviço prestado pelo seu Paulo Figueiredo. Entendeu? Então não é. E tanto que ele diz as coisas e o Flávio repete. Ele tinha feito aquela crítica muito forte, como eu já disse a Michele, e as mulheres, dizendo que as mulheres não sabem votar, estatisticamente não sabem votar, foi o que ele disse, a não ser as mulheres que consultam os seus maridos. Quando isso vira, começa a provocar estrago na imagem do Flávio Bolsonaro, que já está estragada, aí o que é que faz? Aí ele fala com o Flávio: olha, Flávio, me desautoriza, faz isso, faz aquilo outro, não tem problema. Aí o Flávio vai e faz. Ele conta que mandou o E Flávio, meu Deus. faz. O Flávio repetiu ontem Não tudo pode que o ser, né? Paulo Figueiredo disse para ele Pode ser. anteontem. Me desautoriza, Flávio. Aí o Flávio, olha, É um bom discurso político, Flávio. Fala que as Paulo mulheres Figueiredo. sabem votar, porque vão votar em você. O Ele que cara tinha dito. estragou. Ele, não, ele, Paulo Figueiredo, que na fala dele, já na semana passada, ele tinha dito que as mulheres não sabem votar e tudo. Aí aconselha o Flávio: Flávio, diz que as mulheres sabem votar. Diz para ela que elas sabem votar. Diz para ela que não tem nada a ver comigo. Que você não tem nada a ver comigo. Aí o Flávio vai e faz isso. Eu nunca vi isso, eu volto a repetir, eu nunca vi isso. Uma pessoa trabalhando numa campanha política e ficar jogando os intestinos dessa campanha política para fora, exibindo as entranhas. Só. Aí você pode ter razão, só se fosse para sabotar, mas não é para sabotar, Não, é não. porque Isso é é o por ego. estupidez, é o ego e É tudo. alguém que E quer ser famoso, quer estupidez. ser importante. E não é. Não é, você não é. Paulo, você só é o netinho de um ditador, se conforme. Essa é a sua sina. Não adianta passar anos trabalhando de graça na Jovem Pan. Não adianta ficar na sombra do Bolsonaro e dos filhos. Não é isso que você Agora, é. agora Um sabe o que é que isso mimadinho, me, herdeiro, um troll da internet. sabe o E que é não que isso me tem lembra? capacidade de ser muito mal que isso, não, Paulo. Você é um sujeito bem medíocre. Bem Sabe o que é medíocre que a ponto isso? de Ou do não seu perca ego muito tempo. deformado fazer com que você Não, sabote aqueles que você pretende ajudar. É sabe o que é isso. que isso me lembra? Quando eu fiquei 3 anos fora de jornalismo, não por opção minha, mas porque o mercado se fechou para mim, eu tinha sido demitido, porque eu tinha sido muito crítico em relação ao seu Fernando Collor, isso lá em 89. Eu fui trabalhar numa agência de marketing político, não sei o que, os caras achavam que como eu escrevia sobre política, entendia de marketing político, não entendia nada. Aí comecei a ver as coisas.
E aí, essa agência onde eu trabalhava, em 1990, entre outras campanhas, ela fez a campanha do Jaime Campos para o governo do Mato Grosso do Sul. O Jaime hoje é senador. E aí, eu me lembro que uma das primeiras reuniões das quais eu participei, ali do staff da campanha e tudo, eu e outros colegas, teve um momento em que eu disse lá, olha, vem cá, é o seguinte, era a primeira reunião. Era a primeira reunião. Vem cá, eu tentando entender as coisas. Olha, o Jaime era candidato da oposição. Estava no governo um adversário político dele. E ele era advogado, ele era candidato da oposição, queria tomar, ganhar a eleição para o governo. Eu disse, olha, uma das coisas que a gente tem que observar é o seguinte, tem que ter uma equipe para, no dia da eleição, quando começar a apuração, uma equipe de fiscalização bem montada para evitar desvio de votos, não sei o quê. Aí o irmão do Jaime Campos, que na época era candidato ao Senado, o irmão, que se chama, meu Deus, é uma figuraça, o Júlio Campos. Hoje o Júlio é deputado estadual, mas na época ele estava disputando uma cadeira simplesmente senador. E o Júlio tinha muito voto. O Júlio tinha mais voto e mais importância política naquele momento no Mato Grosso do que o próprio Jaime, que era candidato ao governo, mas que as pesquisas mostravam para a gente que era o Júlio que puxava voto em favor do seu irmão, que era candidato ao governo. Aí nessa reunião eu disse, "Olha, tem que ver isso, não sei o quê." Aí o Júlio, que era muito engraçado, disse, vem cá, Noblar, você tá se referindo à questão de roubo de voto, para evitar roubo de voto? Eu digo, é exatamente isso. Ele disse, não te preocupa com isso não, porque quem rouba voto aqui somos nós. Imagina, isso vazou e não foi por mim. E até hoje a gente não descobriu por quem foi. Isso vazou para a imprensa. Isso foi publicado na época no Jornal do Brasil, um jornal que já não existe mais, numa coluna de muita leitura chamada Informe JB, Jornal do Brasil. O Paulo Figueiredo ele está vazando as coisas da campanha e prejudicando o candidato a quem ele tenta favorecer. Eu estou espantado. Eu já vi muita campanha política, principalmente nos 3 anos em que mexi com isso, de 90 a 92, sendo os últimos 2 anos em Angola, que foi a primeira eleição da história de Angola. E eu estou espantado. Ninguém que trabalha numa campanha política fica falando, expondo as coisas que possam eventualmente ser usadas contra o candidato para quem essas pessoas ou essa pessoa trabalha.